Bem-vindos, amigos. Meu nome é Ivan Lima e neste vídeo vou tratar de um assunto que causa muitas discussões bíblicas: a Torre de Babel. Você sabe qual foi a história da Torre de Babel? O que é que a Bíblia diz sobre essa torre tão famosa? Ou melhor, quais são as evidências de que a Torre de Babel realmente existiu? É claro que o que eu irei falar aqui não é uma verdade absoluta, mas sim um consenso geral sobre o que realmente foi a Torre de Babel. Para quem não sabe, a passagem que fala sobre essa torre é uma das mais fantásticas do livro de Gênesis, onde surgiu uma enorme construção feita próxima à Babilônia. Tudo começa logo após o dilúvio, quando Deus ordenou que o homem se espalhasse e povoasse a terra. Porém, em vez de obedecer às ordens de Deus, os descendentes de Noé resolveram juntar e edificar uma cidade na região de Sinar, uma localidade geográfica bíblica de fronteiras incertas na Mesopotâmia. A cidade chamada de Babel foi a primeira mencionada depois do dilúvio. Foi fundada por Nimrod, o mesmo homem que também fundou as cidades de Erech, Acade e Calné. Segundo o capítulo 11 de Gênesis, a cidade de Babel foi provavelmente a primeira sede do governo de Nimrod e onde seu reino teve início. Junto com a construção da cidade, também aconteceu a edificação de uma torre para fortificar a cidade. Só que havia um pequeno problema, pois a construção da torre e da cidade eram atitudes completamente contrárias à vontade de Deus. Como eu disse, a construção da Torre de Babel, basicamente, significava a materialização da recusa em se espalhar e povoar a terra. A construção da torre também demonstra a soberba daquela civilização, por quererem estar mais próximos dos céus, e o desejo de eternizar seus nomes, bem como as técnicas de construção civil que esse povo possuía na época. Em Gênesis, não é citado se a torre tinha como objetivo fazer com que as pessoas se salvassem de outro dilúvio, mas a estrutura da cidade e a imponência da torre, para muitos estudiosos, parece indicar que esse povo tentava se precaver de futuras catástrofes naturais. Os relatos dizem que na região de Babel não existiam pedras que pudessem ser usadas na construção da torre e da cidade. Por isso, muitas construções da região foram feitas com tijolos secos ao sol ou preparados em fornos. O modelo da torre era o mesmo dos templos encontrados na Mesopotâmia, chamado de zigurate, que é basicamente uma torre retangular construída em níveis e que tem acesso por rampas e escadas. Há também um pátio que dá acesso ao segundo piso e para chegar ao topo era preciso subir uma infinidade de escadarias. Geralmente, essas torres possuíam apenas 3 níveis, mas há indícios de que já possam ter existido torres de até 7 pavimentos. Não se sabe ao certo se a construção da Torre de Babel era exatamente assim, mas acredita-se que foram os parâmetros usados. Como vocês podem ver, pouco se sabe sobre o processo de construção da Torre de Babel, mas sabemos o principal sobre ela. Tanto a cidade quanto a torre eram a prova da ambição e da desobediência das ordens de Deus. Nos textos bíblicos, a mensagem passada é sobre o juízo de Deus em relação àquele povo, que deu a eles a confusão das línguas e deu início à dispersão da humanidade pelo mundo, fazendo surgir diversas culturas e idiomas. Como eu disse para vocês, a vontade de Deus era que o povo se espalhasse pelo mundo e povoasse toda a terra. E mesmo assim, essas pessoas resolveram ir contra a vontade do Senhor. O resultado? Deus decidiu destruir a arrogância dessas pessoas, colocando fim à sua capacidade de compreender o outro. Como ele fez isso? Deus confundiu as pessoas, as dividindo em 70 nações e tribos diferentes, cada um com uma linguagem própria. Por não conseguirem se comunicar, o projeto da torre teve que ser abandonado.
Os vários grupos migraram em diferentes direções e se estabeleceram em todas as partes do mundo. Na verdade, não se sabe ao certo se a torre foi completamente construída e depois destruída por Deus, ou se sua construção foi abandonada pela metade. Para muitos estudiosos da Bíblia, é preciso ter em mente que a Torre de Babel era toda uma questão de conveniência e não obediência à vontade de Deus. As pessoas estavam fazendo o que parecia melhor para si mesmas e não o que Deus desejava. O projeto de construção deles simbolizava o orgulho e a arrogância dos humanos que tentavam ser iguais a Deus. Enquanto eles achavam que uma torre os deixaria perto do Senhor, Deus sabia que essa construção megalomaníaca só os deixaria mais longe do reino dos céus. Esse foi um pouco da história e das interpretações bíblicas sobre a Torre de Babel. E quanto à ciência, o que é que ela diz sobre o caso? Vamos lá. Existem provas concretas de que essa construção realmente existiu? Vamos aos fatos. Uma das primeiras torres da história da humanidade foi construída na Idade da Pedra Polida, entre os anos de 9000 e 4500 a.C. Descoberta em 1952 em Jericó, na Palestina, a construção, encontrada por arqueólogos, tem 8,5 metros de altura e teria sido erguida para proteger contra invasões e para servir como observatório de astros e estrelas. Porém, também pensa-se na possibilidade da torre ter sido usada para prever catástrofes naturais, como inundações, e assim poder abrigar os sacerdotes. Essa teoria sobre a Torre de Jericó fez surgir uma discussão sobre a veracidade da história da Torre de Babel. Nesse tempo, as pessoas já tinham na memória o trauma de seus antecedentes, a catástrofe diluviana. Secas, terremotos e meteoros não eram a principal preocupação das pessoas. Uma grande inundação era a catástrofe que as pessoas mais temiam. Por isso, quando as civilizações eram fundadas, construir torres era um procedimento padrão, pois além de terem funções religiosas, as torres também serviam para se salvar de inundações. Para vocês terem uma ideia, já foram encontradas dezenas de torres na região da Mesopotâmia. No caso da Torre de Jericó, ela é a única da cidade. E em volta existe um muro que está estruturado como uma forma de dique, indicando que a torre provavelmente foi feita para salvar as pessoas das inundações. Por causa dessa e de outras descobertas, muitos céticos alegam que a história da Torre de Babel é uma criação bíblica ou uma mera alegoria. Porém, uma descoberta mais recente pode provar que a torre na cidade de Babel realmente existiu, mesmo que não seja exatamente como foi contado na passagem bíblica. Segundo o professor Andrew George, da Universidade de Londres, uma tabuleta cuneiforme que foi encontrada há um século foi traduzida por ele recentemente e prova que uma torre extremamente grande existiu e inspirou a história bíblica. Essa imagem que vocês estão vendo na tela mostra exatamente um zigurate de 7 andares com 91 metros de altura. Ao lado, é possível ver um rei com um chapéu em forma de cone segurando uma lança. O texto traduzido conta detalhes sobre a construção e, segundo Jorge, detalha o envolvimento de toda a região, tanto dos habitantes do Mar Alto, que seria o Mediterrâneo, ao Mar Baixo, que seria o Golfo Persa. Ainda segundo George, a tabuleta é a prova de que a Torre de Babel não é apenas uma passagem bíblica, e sim uma torre que realmente existiu aqui na Terra. A tabuleta mostra também que no topo da torre há um lugar para observar as estrelas e realizar cerimônias religiosas, assim como havia em outras torres descobertas por arqueólogos. George disse que essa é a primeira vez que um artefato histórico dá indício de que a torre existiu. Ele ainda afirma que talvez pode até ter uma explicação para a parte dos idiomas, pois talvez as pessoas que estavam ajudando na construção falavam várias línguas, e a partir disso,
surgiu a história bíblica da confusão envolvendo os idiomas. Para George, mesmo falando como um estudioso e sendo um homem nada religioso, ele não pode negar que existiu um edifício real que pode ter servido como inspiração para a narrativa de Gênesis. Agora, se a história por trás da torre é verdadeira ou ficção, ele não sabe. Bom, o que concluímos com isso? Talvez a gente nunca descubra se a Torre de Babel realmente existiu, apesar de haver alguns indícios. Mas, quem sabe, talvez um dia nós a encontremos e confirmamos toda a teoria descrita na Bíblia. O que vale é a interpretação de cada um. Alguns interpretam as passagens bíblicas de forma literal, outros preferem usar como alegoria. Então, vai de pessoa para pessoa acreditar se a Torre de Babel realmente existiu, como é descrito nas Escrituras Sagradas. Escreva o seu entendimento sobre a torre aqui embaixo e nos vemos proximamente. Um grande abraço. Tchau.